Bom dia meus amores, tudo bem? Hoje nós estamos começando mais cedo, que o meu dia começa mais cedo hoje. Vamos fazer a nossa leitura do capítulo 14, versículo 22 a 36 do Evangelho de Mateus. Nesse trecho, vemos Jesus andando sobre o mar. Em meio à tempestade, os discípulos ficam com medo, mas Jesus se aproxima e os encoraja. Pedro decide ir ao encontro de Jesus, mas ao tirar os olhos dele e olhar para o vento, começa a afundar. Jesus o segura e ensina sobre a importância da fé. Em seguida, vemos mais curas acontecendo, mostrando o poder e o cuidado de Jesus com aqueles que se aproximam dele. Oremos. Pai amado, colocamos nosso coração diante de Ti. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura de hoje. Jesus anda sobre o mar. Marcos 6, 45, 52, João 6, 15 a 21. Versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Isso também se encontra em Marcos 6,46 e Lucas 6,12. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Versículo 26. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Versículo 29. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salve-me, Senhor. Versículo 31. E porém Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Marcos 6, 53 e 56. Versículo 34. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Versículo 35. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Versículo 36. E pediram-lhe que ao menos pudesse tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficaram curados. E a gente vai parar por aqui hoje. Depois amanhã a gente já começa as nossas analogias, as nossas notas explicativas, na verdade. Analogia. Onde está
o seu olhar. Imagine estar caminhando em um lugar instável. Enquanto você olha para trás, você segue firme. Quer dizer, enquanto você olha para a frente, você segue firme. Mas quando começa a olhar para os lados, para o medo, para as incertezas, o equilíbrio se perde. Às vezes acontece isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes a gente deposita algo na confiança e na fé com Jesus, com Deus. Só que às vezes a gente começa a olhar para as preocupações, para as incertezas. Começamos a olhar para o medo de não dar conta, de não conseguir. E aí vem essa perca do equilíbrio. Em vez da gente enviar coisas boas e positividade, fé e confiança para o nosso propósito, para o nosso objetivo e para aquilo que se faz necessário, a gente acaba enviando instabilidade. E aí, às vezes, demora muito mais para chegar aquilo que a gente deseja. Então, se a gente resolveu confiar em Deus, a gente precisa confiar, pois Ele fará, assim, chegar algo para nos ajudar. Vai chegar aquilo que nós estamos almejando. Então, nós precisamos aprender a confiar. É claro que dentro de coisas estáveis e alinhadas. Não adianta eu querer falar que eu quero, sei lá, comprar uma Ferrari e colocar isso na mão de Deus e ficar aguardando, né? Não, são coisas necessárias, são coisas que são reais aos olhos de Deus e não reais aos olhos da matéria e do ser humano. Amém? Assim foi com Pedro. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, mas quando olhou para o vento, começou a afundar. Assim também é na nossa vida. O problema nem sempre é a tempestade, é para onde estamos olhando. Quando mantemos nossos olhos em Deus, encontramos firmeza, mesmo no caos, mesmo quando estamos no caos. Então, não é a gente ficar dando ênfase para os problemas, é a gente dar ênfase para as soluções ou para as possíveis soluções. É tentar cocriar com a nossa mente o que estamos depositando em Deus. É tentar manter a fé e a firmeza de que Deus, assim, irá trazer o que nós estamos, assim, necessitando. Seja saúde, proteção, bem-estar, seja uma provisão financeira ou qualquer coisa que nós estamos ali depositando na confiança de Deus. É a gente mantermos os olhos em Deus, na fé, que aquilo vai chegar e aguardar. Amém? Reflexão do dia. Tenho focado mais nos problemas ou em Deus? Para onde está direcionado o meu olhar? Será que eu tenho dado mais pensamentos para Deus ou para os problemas? Será que eu tenho direcionado o meu olhar para as soluções ou para as dúvidas? Cabe nós refletirmos sobre isso hoje. Exercício da fé do dia. Pratique hoje o foco em Deus. Identifique algo que tem tirado sua paz. Entregue isso a Deus em oração. Sempre que o medo vier, volte a sua atenção para Deus. A fé cresce quando escolhemos onde colocamos o nosso olhar. Às vezes, a gente precisa pensar que não é porque pedimos para Deus e isso vai vir de imediato. Às vezes isso requer tempo,
requer lapidação, requer execução, requer um olhar e uma análise mais afinada de Deus para conosco. Às vezes também tem a ver com o nosso merecimento, com o nosso propósito, né? O propósito que Deus tem para a nossa vida. E às vezes também Deus sabe que às vezes o que nós pedimos, isso não fará bem a nós, e sim mal. E Ele vai dar um jeito de resolver certas situações, não da forma que talvez nós pedimos, mas da forma que Ele acha conivente para o nosso caminhar. Então nós precisamos aprender a entregar para Deus, a confiar. Então precisamos identificar o que está tirando a nossa paz e voltarmos em oração a Deus, entregando a Ele, voltarmos a nossa atenção a Deus, sabendo que podemos sim ser ajudado por Deus em todas as situações, mas nem todas as situações Deus vai fazer da forma que almejamos ou que queremos, mas sim da forma que Ele acha que é bom para a nossa vida, para o nosso caminhar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mesmo em meio às tempestades, nos ajude a manter nossos olhos em Ti. Que eu não me perca no medo, mas permaneça firme na fé. Segure a minha mão quando eu fraquejar. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos todos estarmos nesse momento em comunhão com Deus, permitindo que Jesus haja no nosso coração, alinhando o nosso propósito junto ao Pai. E que possamos assim, no dia de hoje, cumprir com os nossos objetivos, entregando sempre a Deus aquilo que necessitamos, pedindo assim seu auxílio, sua sabedoria e seus anseios. Que Jesus esteja conosco por todo o dia de hoje e que Deus assim nos entregue o necessário para continuarmos a nossa jornada. Amém. Amém, meus amores? Que Deus esteja com todos nós, que possamos sermos abençoados pela sua presença, pela sua sabedoria, que possamos assim receber de acordo com as nossas necessidades, mas também que possamos estar alinhados, focados no direcionamento que Deus tem para a nossa vida. Que possamos compreender, entender que precisamos manter nossos olhos em Deus para que possamos assim encontrar firmeza diante ao caos do dia a dia, que possamos viver na sua presença dia a dia e mantermos a nossa fé positivamente, nos pensamentos positivos, olhando para as soluções sempre e jamais dando ênfase aos problemas, pois eles são para ser vistos, analisados e dissolvidos. Um ótimo dia, que Jesus acompanhe a todos vocês e que todas as pessoas nesse momento que necessitam da presença de Deus possam estar alinhados a seu coração. Intercedemos por todas as pessoas que nesse momento sofrem e que necessitam de paz no coração, amor e sabedoria no seguir do caminho e direcionamento para com a sua vida, para todos que estão perdidos na fé e que estão aí precisando do auxílio do nosso Mestre. Que Jesus vá sobre todos
das águas. Até amanhã.